Vamos para a parte 3 do Mercadão Alternativo. Já publicamos aqui no YouTube parte 1 e 2 da lista com várias contratações de jogadores conhecidos que estão em times das divisões de base nacional. Temos a lista completa com mais de 200 nomes no nosso site e aqui, dessa vez, vou falar menos de veteranos, né? Nas listas anteriores falei de jogadores aí com mais de 40 anos, né? Realmente com carreiras extensas. Dessa vez uma média de idade mais ou menos aí de 30 anos, alguns jogadores que eram grandes promessas e acabaram não dando tão certo assim. Enfim, vamos lá para a lista. Primeiro é importante falar que você deve baixar o aplicativo OneFootball. Acesse o link que está aqui na descrição, baixe e aproveite a transmissão ao vivo, de graça, de jogos do campeonato francês e do campeonato alemão, além de várias outras funções excelentes do aplicativo, como transmissões de tempo real de partidas, estatísticas, notícias, vídeos, mercado da bola, enfim, aproveite. Alex Muralha, ex-Flamengo, no Mirassol. Esse é um retorno, pouca gente lembra, mas o Muralha já defendeu o Mirassol. Foi antes dele defender o Figueirense, time no qual ele se destacou, começou a se destacar nacionalmente, né? Ele jogou no Mirassol, aí se destacou no Figueirense e aí foi pro Flamengo. Teve um bom começo no Flamengo, chegou até a ser convocado para a seleção brasileira, mas aí depois realmente acumulou várias falhas, vários momentos complicados, caiu muito de produção, esteve no Curitiba, né, até a temporada passada e agora chega no Mirassol. O Mirassol é realmente time bem arrumado, bem estruturado, fazendo um grande trabalho e já começou a jogar, né? Ele aí no Campeonato Paulista já pegou até um pênalti, surpreendentemente, ele que no Flamengo não conseguia pegar pênalti de jeito nenhum e tal, mesmo pulando novamente para a direita, ele foi lá e pegou um pênalti no Campeonato Paulista. Andrigo, ex-Inter no Guarani. Esse é um jogador que realmente se encaixa naquele perfil que eu falei no começo, de jogadores que surgiram prometendo muito e até agora não entregaram tudo, né? O Andrigo é um cara que na base realmente era uma grande promessa, tem uma lenda aí, não sei o quanto é verdade, que ele chegou a ser aprovado no Barcelona, mas quis ficar no Inter, preferiu ficar no Inter, acabou não dando tão certo, no Inter chegou a ser rebaixado, também foi rebaixado no Sport, no Atlético Goianiense, acabou ficando com essa fama de ser um jogador que rebaixa times, né? Mesmo não jogando tão mal em alguns clubes. No ano passado, na temporada passada, ele quase subiu com o CSA, na verdade. Não era assim titular, destaque do time, nada disso, mas participava das partidas, ia até bem e quase subiu com o CSA. Agora chega para tentar subir com o Guarani. Felipe Menezes, ex-Palmeiras, no Atibaia. Felipe ganhou o apelido de Sleep Menezes no Palmeiras. E olha, eu como palmeirense, realmente, quando leio o nome do Felipe Menezes, me dá até sono. Ele dormiu, depois do Palmeiras, ele dormiu em outros times também, no Ceará, na Ponte, recentemente no CRB. E aí o Atibaia, quando foi anunciar a contratação do Sleep Menezes, anunciou que fez um mistério ali, né? Fez um joguinho de mistério um dia antes, falando que ia anunciar um jogador de destaque pelo Palmeiras. Não errou, né? Porque quando você fala destaque, não diz se é destaque positivo ou negativo. Enfim, anunciaram o Felipe Menezes que agora vai fazer dupla, fazer um trio, aliás. Um trio com o Luan, ex-Palmeiras também, e Christian, ex-Corinthians. Esses dois já até se destacaram num jogo na segunda divisão do Campeonato Paulista. O Christian fez um passe impressionante para o Luan, que finalizou muito bem, e aí construíram um belo gol aí do Atibaia, que promete aí de repente ser uma surpresa na segunda divisão do Campeonato Paulista. Jorge Henrique, ex-Corinthians, no Brasiliense. Eu disse que não ia falar muito de veteranos, mas um ou outro tem que aparecer na lista e estava demorando para o Brasiliense aparecer aqui como destaque no nosso Mercadão Alternativo. O Brasiliense sempre contribui muito, sempre contrata jogadores famosos, veteranos, né? E dessa temporada contratou agora o Jorge Henrique aos 38 anos, né? Ele é muito famoso pela passagem no Corinthians, foi campeão mundial no Corinthians, se destacou, depois passou por outros times importantes também, mas com menos destaque, e estava no Náutico. Eu achava que ele ia se aposentar no Náutico, o time no qual ele começou a carreira, né? E aí estava lá, não estava jogando com tanta frequência, era um reserva ali que entrava de vez em quando. Eu achei que ele ia parar e agora vai lá jogar pelo Brasiliense no Campeonato Candango.
Kelvin, ex-vários times, no Vila Nova. Amigo alternativo, duvido que você não tenha se iludido com o Kelvin quando ele surgiu muito bem lá no Paraná, rápido, habilidoso, e depois mais ainda quando ele foi para o Porto, né? Chegou a decidir jogo importante no Porto, parecia que realmente seria um ótimo jogador, mas caiu muito, principalmente fisicamente. Quando voltou ao Brasil não conseguiu se firmar em time nenhum, passou por vários times, Palmeiras, São Paulo, Botafogo, enfim, não conseguiu se firmar e agora tenta se recuperar mais uma vez aí no Vila Nova. Vila Nova este que também contratou o Thiago Carleto, outro jogador conhecido aí que foi para o Vila Nova agora. Fez uma boa Série B, até uma Série B razoável pelo Vitória na temporada passada e chega para reforçar então o Vila Nova novamente na Série B. Léo Gamalho, ex-Inter no Curitiba. Esse é o grande Léo Gamalho, que chegou a ser o artilheiro do Brasil no começo da Série B, né? Se destacou muito pelo CRB, fazia uma temporada brilhante, resolveu ir para o Catar e agora vai voltar para o Curitiba aos 35 anos, jogador bastante rodado, mas que vem de ótimas temporadas, né? Se destacando aí já com frequência. Ele começou a carreira no Inter, jogou no Botafogo e agora chega então ao Curitiba, que está na Série B. O Curitiba que contratou também outros veteranos conhecidos aí, como o Robinho, ex-Cruzeiro, Grêmio, Palmeiras, né, também teve uma passagem boa pelo Curitiba. O William Farias, também que jogou pelo Vitória, pelo São Paulo, que também já teve uma passagem boa pelo Curitiba. Então o Curitiba está apostando aí em alguns jogadores conhecidos e até que realmente conhecem também o clube, né, para conseguir se recuperar e voltar para a Série A. Marcos Vinícius, ex-Cruzeiro, no Santa Cruz. Esse é um jogador mais jovem, tem 26 anos, surgiu no futebol pernambucano, revelado pelo Náutico, depois foi para o Cruzeiro, foi para o Botafogo, já recebeu muito elogio, teve até disputa entre os clubes para quem ia contratar. Eu sinceramente nunca vi muito futebol nele e desde 2019 ele não consegue nem jogar com frequência. Mas o Santa Cruz resolveu apostar nele, aposta também em outros jogadores conhecidos, como o atacante Madison, revelado pelo Corinthians, aí uma aposta que eu acho mais interessante, e no volante Eli Carlos, ex-Cruzeiro, entre outras contratações. Agora eu quero convidar você a conhecer o nosso projeto de financiamento coletivo no Catarse. Você pode ajudar o Última Divisão a crescer. Estamos com um programa de metas para acompanhar e fazer uma cobertura da Série B de 2021, que vai ser super especial. Então acesse o link que está aqui na descrição, conheça e apoie o Última Divisão. Renan Oliveira, ex-Atlético Mineiro, no Remo. Esse é outro jogador que enganou bastante gente, né? Quando surgiu no Atlético Mineiro, parecia que ia ser um jogador de alto nível, mas acabou não se firmando, caiu de nível rapidamente, começou a rodar por vários clubes sem muito destaque e ele estava, até a temporada passada, no Siduva da Lituânia. Pois é, ficou umas 2 temporadas por lá e agora está de volta, vai tentar jogar aí no Remo, o Remo que renovou com o Felipe Gedós, jogadores ali praticamente na mesma posição, mas de qualquer forma é importante ter ali, né, jogadores para rodar, até porque tanto o Gedós quanto o Renan Oliveira não são muito confiáveis fisicamente, né? Então o Remo apostou nesses 2 jogadores, contratou outro jogador conhecido também, ex-Botafogo, Renan Gorni, que tá chegando, já chegou bem no Remo, inclusive, chegou metendo gol. Então, é mais uma aposta conhecida aí do Remo. E quero aproveitar, já que estou falando de Remo, citar uma outra contratação que está lá no Mercadão Alternativo, que é do Eduardo Ramos, que fez aí história, né, no Remo, jogador realmente que marcante, estava no Remo e foi agora para Tuna Luso. Richarlison e Alexandro, ex-Atlético Mineiro, no Noroeste. É isso mesmo, os 2 irmãos vão jogar juntos e em Bauru, cidade onde eles cresceram, vão jogar lá no Noroeste, disputando a 3ª divisão do Campeonato Paulista. Não é a primeira vez que eles jogam juntos, né? Já jogaram juntos lá no Atlético Mineiro, foram campeões, tiveram ali algum destaque e cada um na sua carreira também, né? Também conseguiu muito sucesso, o Richarlison principalmente no São Paulo e o Alexandro se destacou no Inter, foi bem no Palmeiras, foi bem no Vasco, enfim, entre outros times. Claro que tem sempre a desconfiança física, né? O Richarlison tá com 38 anos, o Alexandro tá com 40, mas vai ser interessante observá-los na 3ª divisão paulista. Rogério, ex-São Paulo, na Ferroviária.
É aquele Rogério, conhecido como Neymar do Nordeste. Ele vinha em uma fase rodando até por times do próprio Nordeste, sem conseguir muito destaque, e aí foi para o Sul, foi para o Juventude, no finalzinho ali na reta final da Série B, e conseguiu se destacar. Meteu lá um golaço de bicicleta na reta final, fez ainda um gol muito importante contra o Figueirense, um gol de cabeça, que realmente manteve as chances do Juventude subir e depois o Juventude conseguiu garantir o acesso para a Série A. Então ele se destacou e agora foi para a Ferroviária, um time que está cheio de ex-Juventude, né? A gente até brincou nas redes sociais aí que é o Juventude de Araraquara, porque está com o técnico Pintado, que estava no Juventude, contratou o Renato Cajá, o Everton também, e agora o Rogério, né? Então são realmente ex-jogadores do Juventude que estão entrosados e chegam num time ali que já tem bons jogadores, né? Tem um investimento forte. Ferroviária fez outras boas contratações também e já começou bem no Campeonato Paulista aí nessa semana, meteu 5-0 no Botafogo de Ribeirão Preto. O Rogério, inclusive, já fez um gol pela Ferroviária. Então, realmente, o Juventude de Araraquara promete se destacar no Campeonato Paulista. Walter, ex-Inter, no Vitória. Esse é mais um dessa lista de jogadores que prometiam muito no começo, mas acabaram não dando tão certo. O Walter, principalmente, né, pela falta de preparo físico ali, pela falta de disciplina até para se manter em forma. E aí, recentemente, né, ele foi pego também no doping, né, foi punido, ficou suspenso. Eu, sinceramente, achei que ele nem ia voltar a jogar depois dessa punição, afinal ia parar de jogar, ia ficar mais fora de forma física ainda, mas aí ele conseguiu, teve a chance do Atlético Paranaense, né, e aí ele aproveitou muito bem, emagreceu de fato, acabou não jogando tão bem no Atlético Paranaense, né? Acabou não fazendo muitos gols, se não me engano fez apenas um gol, mas acabou despertando a atenção do Vitória, que resolve dar mais uma chance para ele. Ele vai jogar então na Série B, né? E chega com outro jogador conhecido também, deve fazer uma dupla interessante com o Igor Catatal, que jogou a Série A pelo Vasco agora na temporada de 2020 e foi contratado para o Vitória. Quer ver mais jogadores conhecidos que estão nas divisões de acesso do futebol nacional? Temos uma lista no nosso site. Vou citar mais alguns jogadores jovens aí que não deram tão certo quanto prometiam no começo, mas que estão lá na nossa lista e foram para alguns times interessantes. Tem, por exemplo, o Caio Monteiro, ex-Vasco, tem o Douglas Baggio, ex-Flamengo, tem o Diego Cardoso, ex-Santos, enfim, são 200 nomes, dá para entrar lá, navegar e se divertir bastante. Além disso, acompanhe a gente nas redes sociais, porque toda a contratação que está pintando, a gente está sempre colocando, destacando nos nossos feeds, nos stories, enfim, Facebook, Twitter, acompanhe tudo lá, @ultimadivisão, /ultimadivisão, estamos sempre atentos, siga a hashtag Mercadão Alternativo, enfim, acompanhe a Última Divisão sempre firme com o Mercadão Alternativo. É isso, amigos, até a próxima!